Bom dia, meus amigos. Qual é a maior atitude, a mais nobre atitude que um homem ou uma mulher pode tomar na face da terra? É difícil, né? Alguns diriam, eu quero matar a fome do mundo, mas isso é uma coisa, digamos, impossível ao homem. Eu gostaria de fazer com que todos os coxos andassem. Eu gostaria de terminar com todas as guerras, para nós terminarmos com órfãos, mutilados e viúvas. Enfim, alguns gostariam de dar-se inteiramente à pregação do Evangelho por todo o mundo. Outros assistirem os pobres e as viúvas em todas as suas necessidades. Tudo isso é muito bonito e é realmente em acordo com a vontade de Jesus. Mas qual é a grande obra que todo homem precisa realizar? Qual é a primeira obra que todo homem e toda mulher precisa realizar no campo espiritual? No campo espiritual, a primeira conduta do homem é manifestar o seu desejo de Deus em sua vida. Sim, de Deus em sua vida. Quando o homem ou quando uma mulher, muitas vezes em situação pecaminosa, de algum modo atendem ao chamado de Jesus e, portanto, cobiçam um relacionamento com Deus, essa é a primeira grande obra que todo homem pode fazer. E não é preciso milhões de dólares, e não é preciso mobilizar 1 milhão de pessoas, é apenas você e Deus. Mais especificamente, você e Jesus, ou então nos dias de hoje, você e o Espírito Santo de Deus. A maior obra, o maior mérito de um homem ou de uma mulher, sob o ponto de vista bíblico e sob o ponto de vista teológico cristão, é ele manifestar o seu desejo de estar com Deus, de que Deus atue em sua vida e de que Deus venha a direcionar a sua vida e que Deus venha a transformar todo o seu ser e que todo o seu ser transformado seja direcionado para honrar e glorificar o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Muitas pessoas diriam, não, distribuir 1000 marmitas todos os dias seria uma grande obra. Muito bem, distribuir nas regiões mais frias do sul do país 1000 agasalhos todos os dias, aviar uma centena de receitas. Muito bem, ninguém está condenando isso, mas no campo espiritual, no campo mais elevado espiritual, dentro da sabedoria que Deus nos concede, dentro da sabedoria da palavra e do Espírito Santo, o maior desejo do homem, o primeiro desejo do homem precisa ser uma reconciliação com Deus, uma dependência de Deus, um andar com Deus. Sem isso, não existem boas obras. Sem isso, só existe a jactância do homem. Jesus mostra isso muito bem quando, no Evangelho de Marcos, ele fala sobre o grande mandamento. E agora as pessoas, mesmo que tenham discordado até esse momento, vão passar a concordar. Ou pelo menos vão passar a ter um outro entendimento da vontade de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, que fala sobre o grande mandamento,
Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou-lhe: qual é o princípio de todos os mandamentos? Qual é o princípio de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus e único Senhor. O nosso Deus e único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento, o principal. Agora vem o segundo no verso 31. O segundo segundo lugar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento maior do que estes, ou estes dois. Então, Jesus é bastante claro. Qualquer entendedor vai compreender exatamente duas dimensões diferentes desse grande mandamento. Dois aspectos completamente diferentes desses dois mandamentos. Jesus diz: por maiores e mais apreciáveis que sejam as obras dos homens e os seus méritos, por mais que você possa fazer ao teu próximo, antes de tudo, submete-te a Deus. Isso é cristianismo. A primeira manifestação legítima de amor do homem. A primeira manifestação legítima de um amor sem questionamentos. É o amor e a reverência do homem para com Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Essa é a vontade de Jesus, que nós olhemos antes para Deus, reconheçamos o seu senhorio, a sua deidade, reconheçamos a necessidade de amá-lo e sermos amados por ele. E quando é que nós cumprimos esse amor com Deus? Já que nós somos carne e Deus é espírito puro, de que maneira nós vamos amar a Deus? Amando ao seu Filho amado Jesus Cristo, respeitando a integridade da sua personalidade, como Salvador, como soberano e como Senhor. Muitas pessoas negam a Jesus como soberano, estão assim corrompendo a parte primeira do grande mandamento. Um segundo exemplo: prestigiar as Escrituras, a Bíblia, o Evangelho, os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos e do próprio Jesus. Quando uma pessoa escarnece do Evangelho, debocha da Bíblia e fica preocupada só em mostrar os pressupostos 20.000, 400.000 erros e fica entusiasmado pesquisando dia e noite em que a Bíblia possa ter errado, esse não tem o amor por Deus. E todas as suas obras secundariamente serão obras mortas, serão obras ilegítimas. Uma outra maneira de nós é amarmos a Deus, amarmos a integridade do caráter de Deus. Nós vivemos sob a égide de um Deus da triunidade e a presença do Espírito Santo de Deus, como pessoa. Compreendermos, aceitarmos e entendermos a pessoa do Espírito Santo é uma condição sine qua non para nós cumprirmos a primeira fase do grande mandamento.
todo aquele que escarnece do Espírito Santo de Deus, todo aquele que debocha rotineiramente do Espírito Santo de Deus e tenta transformar uma pessoa celestial numa pessoa, digamos, que foi um espírito desencarnado, e fazem questão de escrever com letra minúscula um Espírito Santo para assim mostrar e publicar a sua afronta a Deus, esses não estão cumprindo o grande mandamento. Aqueles que escarnecem dos profetas, eu já ouvi muita gente dizer que os profetas eram maltrapilhos mal assessorados. Imagine você na condição de Deus, ouvindo que seus profetas, como Isaías, Daniel e outros, são chamados de maltrapilhos mal assessorados. Então, nós vemos assim alguns exemplos. Outro, por exemplo, Jesus como autor e consumador da nossa salvação, que é uma coisa propiciada por Deus. Quando nós negamos a salvação da raça humana pelos merecimentos de um Salvador, quando nós substituímos a verdade pela mentira, e quando nós preconizamos que o homem é salvo pelas suas obras e pelos seus méritos, e não pelas obras perfeitas de Jesus, nós estamos agredindo e não cumprindo o primeiro mandamento. Assim, muitas pessoas querem esmerar-se em fazer perante os homens e fazer perante Deus grandes obras. Grandes obras. Eu vou mostrar a vocês que eu estou em processo evolutivo inexorável, e o meu conhecimento e a minha virtude serão conhecidas no céu e na terra, pela minha evolução e pelo meu livre arbítrio. Eu vou legitimar-me perante Deus com os meus méritos e com as minhas obras. Esse homem já está fragilizado completamente perante Deus e está chamando maldição para a sua vida. A única maneira de nós começarmos uma vida espiritual, a única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus, a única maneira de nós sermos aceitos como espíritos perante o Espírito de Deus, é nós cumprirmos as diversas etapas do primeiro mandamento, do primeiro segmento do primeiro mandamento estipulado por Jesus. E se é estipulado por Jesus, não é de acordo com a vontade dele, é de acordo com a vontade dele e com a vontade de Deus Pai. Então, nenhum homem ou mulher na face da terra, quais sejam as suas obras, quais sejam os seus méritos, tem nenhuma legitimidade no campo espiritual perante Deus, se não atentar primeiramente para o primeiro segmento, para a parte primeira do grande mandamento. Com isso, Jesus nos deixa esse grande ensinamento, que tudo provém de Deus. O primeiro passo foi dado por Deus, que nos buscou. E o nosso primeiro passo tem que ser buscar a dependência de Deus, a soberania de Deus em nossas vidas, a capacitação de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas querem capacitar-se perante Deus sozinhos, na chamada doutrina do eu sozinho. A doutrina do eu sozinho posso, eu sozinho perdoo, eu sozinho legitimizo, eu sozinho, enfim, sou capaz de todas as coisas, porque me foi ensinado assim, e foi ensinado errado.
Então, o primeiro passo legítimo, autêntico, acima de qualquer suspeita, é quando o homem confessa, não apenas de boca, mas de disposição de coração: Jesus, eu necessito da tua soberania na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Porque sem a tua intervenção, sem a tua direção, sem o teu gerenciamento, sem a atuação do Espírito Santo de Deus e sem a tua palavra, eu nada sou e nada posso. Eu posso viver muito bem entre os homens, ser apreciado pelos homens, eu posso ser aplaudido pelos homens e pelas mulheres, que estão cobertos de corrupção, de engano e de mentira, mas sem a tua soberana intervenção, eu não tenho nenhuma representatividade no campo espiritual. Para que o homem tenha vida espiritual, é preciso que ele busque antes a Deus. E Deus trabalhando em si, e ele trabalhando junto com Deus, respondendo beneficamente ao chamado de Deus. Ele capacita-se para ser um homem de boas obras, um homem ou mulher de grandes méritos, que serão aceitos por Jesus, que serão legitimados por Jesus, se eles forem feitos de coração para honrar e glorificar o Filho de Deus. Nada do que o homem diga ou faça para honrar a si próprio ou para honrar o homem tem nenhum valor no campo espiritual. Então, Jesus exige isso. Em primeiro lugar, cumpram a primeira fase do grande mandamento. Respeitem a condição da triunidade santa, a personalidade de Jesus como soberano e mestre. Respeitem a palavra revelada. Respeitem os profetas e os apóstolos. Aceitem a salvação pela graça mediante a fé. A salvação pelos merecimentos de um Salvador e não uma salvação pelos vossos pressupostos méritos. Então Jesus é bem claro. Quem quiser ler e meditar, essa parte é muito importante para a compreensão da própria doutrina de salvação, do nosso aprimoramento espiritual e para que nós não caiamos cativos de doutrinas de homens que são sempre doutrina de engano. Doutrina que vem de homem é sempre doutrina de engano. Seja francês, alemão, brasileiro, seja do século XIX ou do século XXI. Não importa. Doutrina de homem só contém engano. Ok? Então examine Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, que você terá um grande manancial de conhecimento, de vida espiritual e de conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas por intermédio de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.